abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse. Só uma dica: é o último livro da Bíblia, Apocalipse. Lá no capítulo 1 você vai ter a relação das 7 igrejas. Capítulo 1, no verso 11, está descrita as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São essas as 7 igrejas da Ásia. Então, durante 7 semanas você vai ouvir mensagens a partir de Apocalipse, e cada uma delas direcionada a uma dessas igrejas. E a nós, nessa noite, cabe a igreja de Éfeso. Então nós começamos com a igreja de Deus em Éfeso. E eu gostaria então de convidá-lo a acompanhar comigo a leitura agora, não no capítulo 1, mas no capítulo 2, com a carta de Deus, mandada por Cristo Jesus, por intermédio do apóstolo João, à igreja em Éfeso. Está lá, versos 1 a 7, nós vamos ler e você pode acompanhar. Diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, porém, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tem, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Essa é a carta de Jesus à igreja de Éfeso, ou em Éfeso. Eu gostaria de começar essa nossa conversa a respeito de Éfeso, dando algumas informações sobre essa igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era chamada a mãe de todas as igrejas da Ásia. E essas 7 igrejas mencionadas aqui se relacionavam entre si porque eram ligadas por uma triangulação de vias, de estradas. Mas Éfeso era a cidade mais importante da região. E a igreja nasce lá em Éfeso da seguinte forma: o apóstolo Paulo, existia em Éfeso um rapaz que tinha conhecido ao Senhor Jesus, chamado Apolo, e que ensinava os irmãos ali, a sinagoga, a respeito de Jesus. Depois Apolo sai. Quando Paulo chega à cidade de Éfeso, ele vai encontrar um grupo de pessoas que já falavam de Jesus, que conheciam a Jesus, que se reuniam em dias diferentes
da sinagoga, mas que não conheciam plenamente o Evangelho. E Paulo então começa a pregar o Evangelho àquelas pessoas, e no livro de Atos a gente vai encontrar que era um número de 12 homens. 12 pessoas começam a igreja de Éfeso, né? A Bíblia diz que ele começou então a ensinar na sinagoga, mas na medida que o ensinamento a respeito de Jesus Cristo era praticado, havia um certo conflito com o ensinamento judaico, chegando ao ponto de ficar incompatível os cristãos e os judeus, que ainda não eram cristãos, se reunirem no mesmo local. Foi então que aqueles que criam em Cristo Jesus se retiraram da sinagoga e passaram a se reunir na escola de Tirano. Tirano era o objetivo da época. Na realidade, naquela época, dono de escola já era tirano, né? Já tinha esse nome, a mensalidade devia ser cara, não sei se era nome ou apelido, mas a realidade é que eles passaram a se reunir ali, na escola de Tirano. Foi lá em Éfeso em que Paulo passou aproximadamente 2 anos, e nesse período de 2 anos, Paulo tem uma experiência muito especial. Está lá no capítulo 19 de Atos. Lá diz que ele falava de forma ousada, dissertando a respeito dos mistérios do reino de Deus. E na medida em que ele fazia isso, verso 11 diz que Deus, pelas mãos do apóstolo Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais de uso pessoal de Paulo, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E então dava também a oportunidade para que muitas e muitas pessoas conhecessem o Evangelho, não só na cidade de Éfeso, mas em toda a circunvizinhança. Ali existia, Éfeso era uma cidade metropolitana, então as outras pessoas chegavam ali. Tem ideia, meus irmãos, de como foi abençoado, como foi rico, como foi maravilhoso esse período de apóstolo Paulo ali naquela cidade? Em outras cidades Paulo não ficou tanto tempo. Aí foram 2 anos de ministração, de labuta, etc. E a igreja foi então crescendo bastante. Para os irmãos terem uma ideia, Éfeso também era a cidade que era considerada a guardiã da imagem de Diana, a deusa que era adorada naquela cidade, né? Acontece que na medida que o Evangelho começou a se propagar ali, as pessoas passaram a confessar os seus pecados, seus erros. Os praticantes de magia largaram a magia, queimaram seus livros, jogaram fora todos os objetos que eram típicos da magia e se entregavam ao Senhor Jesus. Houve então um momento em que Demétrios era presidente do sindicato dos ouríveis da cidade de Éfeso. E ele convoca uma reunião, bandeira vermelha, não sei o que lá, ele convoca uma reunião para que as pessoas ouríveis se pronunciem. E ele diz: olha, vocês sabem que disto vem a nossa prosperidade, a nossa riqueza, e não só nossa, mas de toda a cidade. E eu tenho conhecimento de que esse tal apóstolo Paulo tem persuadido pessoas a largarem seus ídolos, não só na maioria de toda a Ásia. Então é necessário que a gente
se posicione. Então, estavam reunidos, e aí eu não tenho certeza se era na escola de Tirano, mas ali estavam reunidas um grupo de cristãos, e a manifestação chegou até a porta. E a Bíblia diz, meus irmãos, que tamanha foi a convulsão, que aquelas pessoas que faziam parte do sindicato de ourives, que faziam imagens de ouro e nichos da deusa Diana, eles gritaram por quase 2 horas sem parar a expressão: grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios. Já pensaram gritando o tempo todo, e os irmãos lá reunidos, eles cercados, e a multidão gritando lá fora, e aquele alvoroço. De vez em quando alguém cantava, aqui tem um bandeirão também, mas parecia esse negócio, sabe, para vocês terem uma ideia da dimensão do que aconteceu ali em Éfeso. Aí vem, mais tarde a gente tem a seguinte, um seguinte relato de Plínio, que escreve para o imperador 10 anos depois de Paulo ter escrito a carta aos Efésios. Ele escreve dizendo o seguinte: aqui, o número de cristãos tem crescido tanto que os templos pagãos estão quase desertos. O Evangelho então chega naquela região e provoca uma transformação enorme de vida, liberta pessoas das escravidões que viviam, dos limites, das amarras, do tipo de vida, da opressão, da exploração, né? de engano que eles estavam vivendo. Lhes é revelado um Deus vivo, lhes é revelado um Deus que não se contém num objeto, um Deus que está acima de todas as coisas, que nós acabamos de cantar. Grande é o nosso Deus, não pode ser visto, não pode ser contido, não pode ser compreendido na sua inteireza, tamanho é o seu Deus. E esse Demétrios dá o seguinte testemunho, dizendo aos seus colegas de profissão: esse tal apóstolo Paulo vive afirmando que não pode ser Deus algo que é feito por mãos humanas. Entendem? Aí ele mesmo já tinha compreendido, né, de que não caberia a um homem se prostrar diante de algo que suas próprias mãos confeccionaram. É a essa igreja que chega que chega nessa cidade, que se coloca como luzeiro da palavra de Deus, é que Jesus vem escrever agora mais tarde. Aliás, esses 7 candeeiros, né? Jesus se identificando nessa carta, ele diz: eu sou aquele que anda entre os 7 candeeiros, né? Lugar de iluminação, fonte de luz. Aí depois, mais adiante, diz: se você não se arrepender, eu removerei o teu candeeiro. O candeeiro era a fonte de luz. Essa parte introdutória, só para a gente ter uma ideia daquilo que Jesus vai escrever, porque a gente vai encontrar agora, alguns anos mais tarde, Jesus olhando de novo para essa igreja, e ele começa a dizer algumas coisas a essa igreja que são importantes para a gente refletir. E ele começa, depois de ter identificado, ele diz: eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, que puseste à prova aqueles que se declaram a si mesmos apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, suporta provas. E quando ele diz isso, alguns irmãos devem ter lembrado aquele dia que estavam no estádio, cercados pela turba enorme, a gritar por 2 horas. Eu imagino que começou a causar um certo temor ao coração dos irmãos. Não te deixaste
esmorecer, nem vencer. Tens a teu favor que não tolera a obra dos nicolaítas, as quais também eu não suporto. Ou seja, ele começa a lembrar a igreja da sua luta, dos momentos de grande dificuldade, do momento em que viver o evangelho representava um desafio muito grande, e mesmo assim as pessoas queriam viver o evangelho. Confessar a Jesus significa colocar-se diante de uma situação de provação, de perseguição, de angústia, e mesmo assim eles preferiram ouvir o evangelho, a viver o evangelho. Conheço as tuas obras, sei quem você é, não há necessidade de ninguém me dizer quem você é, eu conheço tudo, sei como você é, sei das suas lutas, sei das lutas que você tem travado, sei das oposições pelas quais tem passado, sei dos cercos, sei das armadilhas, sei dos enganos que se colocaram diante de você, sei das afrontas, sei de tudo. Eu conheço você. E quando ele começa a dizer isso, eu imagino que a igreja começa a olhar um pouco para trás e ver os momentos de grande alegria pelos quais eles passaram. Eu me lembro de que a primeira prisão dos apóstolos, eles ficaram muito felizes por terem sido presos e açoitados. E eles estavam felizes porque diziam assim: olha, nós somos dignos de sermos açoitados por causa de Jesus. Então esses irmãos passaram por um momento, esses irmãos de Efésios, essa igreja de Efésios, passou por um momento de imensa, de grande intensidade de vida. Enfrentaram oposição numa cidade perniciosa, numa cidade hostil. Eles viveram o evangelho, as pessoas perceberam a riqueza do evangelho a partir das suas vidas, as pessoas abandonaram suas práticas pagãs e se submeteram ao evangelho. A igreja começou a crescer e todos os dias havia alegria, regozijo. Nas reuniões havia alegria, havia regozijo, e aquela alegria era contagiante na vida daquela igreja. Contagiante. Alegria contagiante havia naquela igreja. Vou mencionar de novo aqui. Um dia encontrei um presbítero de uma igreja nossa. Essa igreja estava experimentando um momento de grande crescimento. E eu perguntei para ele: Carlos, o que acontece lá na sua igreja que ela tem crescido tanto? Não é o caminho aqui, não, é outra igreja, mas eu posso perguntar depois para ele. Aí ele falou: eu não sei, pastor, eu só sei que a gente sente uma alegria enorme em servir a Deus. A gente sente alegria em servir a Deus. Que coisa simples. Olha que coisa simples, você sente alegria. Quando você lê o Salmo 121, e isso não é hipocrisia, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Isso não representa nenhum peso, e não é uma mentira na sua vida. Quando chega o dia de vir a encontrar-se com os irmãos e com o Senhor, isso representa alegria. Você se enche de expectativa. Hoje eu vou me encontrar com o Senhor. Nós precisamos ter isso novamente. Nós precisamos recobrar isso. Hoje alguém orou, a Isabel, aliás, né? A Isabel orou falando: Senhor, devolva-nos a alegria da salvação. Você se alegra em Deus? Estar com Deus é motivo de alegria para a sua vida? É isso que acontece. No grande avivamento do século XVIII nos Estados Unidos, existem relatos de que para ir no culto que acontecia às 16 horas, 4 horas da tarde,
muitas famílias saíam às 5 da manhã para poder assistir o culto. E esse período todo eles caminhavam, eles corriam. Há relatos de que os pais colocavam esposa e filhos nos cavalos, e como não havia cavalo suficiente, ele ia correndo atrás. Que forma maravilhosa, abençoada de queimar caloria, mas era assim a vida deles, e eles iam felizes à igreja, eles iam felizes ouvir a palavra do Senhor. Isso não lhes pesava, isso era bom, e isso contagia. O que Carlos faz da sua igreja? A gente sente alegria em Deus. Quando a gente adora, quando a gente louva, quando a gente ora, quando a gente serve a Deus, a gente experimenta então na vida da gente uma alegria. E não tem sermão melhor do que assistir a alegria de Deus na vida e servir ao Senhor. Pode o pastor falar o que quiser, pode falar um monte, pode passar 2 horas, para não é o caso, vai falar 2 horas aqui, mas nada substitui a alegria de estar na presença do Senhor. Nada substitui. Essa igreja experimentava isso. Alguns anos depois, Jesus disse a ela: tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Perdeu isso. Perdeu. Não é esse perdeu que o pessoal diz por aí, perdeu. Não, mas a igreja havia perdido essa alegria de servir a Deus. Passou pela mesma experiência que passou Davi, quando clama a Deus e pede: Senhor, devolva-me novamente a alegria da tua salvação. Quero sentir de novo a alegria de Deus dentro do meu coração. Quero sentir de novo a alegria do Espírito Santo na minha vida. Quero sentir de novo o renovo de Deus na minha vida. É isso que o salmista Davi dizia. E é isso que Jesus chama a igreja. Falou: o que aconteceu com vocês? Alguns chegam a dizer que a igreja de Éfeso estava experimentando uma apostasia ao abandonar o primeiro amor. Mas parece que não é bem isso. Não é bem isso. Na realidade, a igreja estava experimentando uma acomodação e uma frieza, um esvaziamento espiritual, um comodismo, uma conformação com as coisas. E é para isso que Jesus chama a atenção da igreja. Esse abandonar o primeiro amor é perder a dimensão da experiência real com Deus. Ele então chama essa igreja a atenção e diz: tenho porém contra ti, você tem muitas coisas boas. Eu vi no passado, eu fui testemunha, eu estava lá, eu acompanhei e eu livrei, eu vi as suas lutas, mas você perdeu a alegria. Porque amor está ligado à alegria, né? Ninguém ama triste assim, né? A gente ama com alegria. O amor gera alegria na gente, né? E quando ele diz: você perdeu o primeiro amor, eu falo: estou vendo uma igreja triste, eu estou vendo uma igreja que se arrasta, eu não estou vendo mais, não consigo mais ver a alegria do primeiro amor na vida da igreja. Aí ele chama a igreja: volta, veja onde caíste, arrepende-te e volta. Chamado ao arrependimento, um chamado à mudança, né? Chamado à transformação. Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A igreja já não andava mais. Agora eu gostaria que nós nos abstraíssemos um pouco de Éfeso. Não é mais Éfeso, não é mais igreja, somos nós, pessoas. Para quantos de nós
Jesus escreveria essas mesmas coisas? Para quantos de nós Jesus falaria essas mesmas palavras? Para quantos de nós Jesus olharia e diria: eu conheço a tua luta, eu te conheço desde o primeiro dia que você ouviu falar de Jesus, eu conheço a tua reação, eu conheço suas atitudes, eu vi como você mudou e transformou a sua vida. Eu presenciei os momentos de alegria, eu presenciei os momentos de regozijo, de empolgação, de pranto, de alegria, de riso incontido na sua vida, quando você experimentou pela primeira vez Jesus no seu coração. O que aconteceu com isso tudo? É o que ele disse à igreja e é o que ele disse para nós. O que aconteceu com o nosso primeiro amor? O que aconteceu conosco? Contar algumas coisas. Eu me converti ali aos 17 anos, mais ou menos, e me converti numa vigília. Não foi pregação, nada. Na vigília de jovens à noite. Eu morava longe, eu morava na periferia, nós não tínhamos carro, e lá onde eu morava não ia ônibus. E aí Mato Grosso é terra, é muita terra, é muito barro vermelho. Nasci a testemunha do barro vermelho lá. Conheci a Jesus naquela noite, e a vigília terminou 4 da manhã. 4 da manhã. E eu fui embora para casa. Da minha casa à igreja eram 5 quilômetros. Eu fui a pé e estava chovendo. Eu fui a pé, tomando chuva, dos 4 quilômetros, chorando de alegria pelo que Deus tinha feito na minha vida. Alegria, eu sentia alegria. Aquele barro era maravilhoso, aquela chuva era uma bênção. Eu estava experimentando Jesus na minha vida como nunca tinha experimentado. Começou uma transformação tão grande. Eu comprei uma casa de tergal social. Falei, crente anda desse jeito. Comprei um inário e chegava a hora do almoço, eu chamava o povo lá de casa e orava. E pegava e cantava um hino, aí eu espantava os irmãos da família toda. Até hoje eu espanto, naquela época vocês não aí. Mas eu sentia alegria em Jesus. Deus fala para mim hoje: onde está aquela alegria que te fazia andar 5 quilômetros e não te pesava? Onde está a alegria que te fazia chorar em meio à chuva e não te importava? Onde está essa alegria? O que Deus falaria para você hoje? Como foram os seus primeiros dias? Como foi o seu primeiro amor? Como você viveu esses primeiros dias? O que aconteceu com eles? Gostaria de convidar você agora, meu irmão, minha irmã, a fechar os olhos, falar com Deus. Que nessa noite Deus, Jesus está dizendo: e o teu primeiro amor? Onde está? Onde é aquela alegria? Onde é aquele regozijo? Onde é aquele coração que queimava? Onde é aquele coração que queimava? Essa noite, a mesma promessa feita para Éfeso, Jesus faz para cada um de nós agora. Ao vencedor eu darei com que experimente, com que coma do fruto da árvore da vida que está no jardim de Deus.